Um alerta importante aqui agora no Link TMC, né? Janeiro começa aí com a campanha Janeiro Verde, né? Quer chamar atenção para o câncer do colo do útero, que só no Brasil registra mais de 17 mil novos casos por ano. E, gente, são evitáveis, são casos que são totalmente evitáveis. Temos vacina, né, contra o HPV, 100% aí disponível pelo SUS e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com a Larissa Miller Gomes, oncologista da Oncoclínicas. Doutora, já começo te perguntando, né, quais são hoje as formas de prevenção do câncer de colo de útero? Boa tarde, obrigada por estar aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão importante, né? A gente sabe que o câncer de colo de útero, como você comentou, acomete muitas mulheres jovens, é a principal causa de morte em termos de câncer para a mulher, em cerca de 36 anos é a primeira causa de morte por câncer. E é importante a gente lembrar que como prevenir, a principal ferramenta para prevenção é a vacinação. Essa vacina contra o HPV que está disponível no nosso sistema público de saúde envolve aqui a vacinação de crianças e adolescentes a partir dos 9 anos de idade, podendo ser feita até os 14. Até o ano passado a gente tinha abertura também para quem não tinha feito a segunda dose da vacina, mesmo tendo 19, 20 anos. Então, a gente tem uma ferramenta muito importante, acessível e muito pouco utilizada. Infelizmente, a gente tem pessoas que teriam indicação de fazer a vacina e que não procuram um posto de saúde. Doutora, até que anos a pessoa pode ser vacinada? Pelo SUS, a gente tem indicação a partir dos 9 anos até os 14 anos para crianças e adolescentes. Além disso, a gente pode estender a vacinação até os 45 anos de idade para pacientes que são imunossupressos, pessoas que convivem com pessoas imunossupressas, e aqui imunossupressos, é importante que a população saiba que isso inclui pacientes oncológicos, pacientes que convivem com um vírus HIV, ou ainda pacientes transplantados que fazem uso de medicações que diminuem a imunidade. Além disso, a gente tem também indicação para aquelas vítimas de abuso sexual, que devem procurar o posto de saúde e serem submetidas também à vacinação, e ainda algumas doenças específicas, como a papilomatose. Ainda cabe ressaltar, por que a gente está falando da vacinação, né? Porque essa é uma doença baseada principalmente no vírus HPV. E o vírus HPV, quando a gente tem uma infecção constante, uma infecção que é recorrente, uma infecção que o corpo não consegue reagir contra esse vírus, porque a maioria de nós somos competentes, somos capazes de eliminá-lo. E quando isso não ocorre, a vacinação vem para nos ajudar a diminuir esse risco. E é importante que a gente faça esse alerta e fale amplamente sobre a vacinação. Doutora, o exame Papa Nicolau também é super importante, né? Por isso que eu acho que é importante lembrar as mulheres aqui. E te pergunto, de quanto em quanto tempo é importante fazer a visita ao ginecologista e quais são os sintomas? A gente sabe que no início o câncer de colo de útero ele é silencioso, por isso ele é tão perigoso, né? Ele vai dar sintomas depois que já está uma fase mais avançada. Então essas duas coisas, né? De quanto em quanto tempo as mulheres precisam ir ao ginecologista, mínimo de tempo, e os sintomas dessa doença. Perfeito. As mulheres devem procurar o ginecologista e fazer o exame do Papa Nicolau, conforme o Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos até os 64 anos de idade. Deve ser feito pelo menos 2 anuais, né? Você faz um em um ano, outro no outro ano. Se ambos estão normais, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente pode liberar essa mulher para repetir o exame em 3 anos. Mas o que é importante? Muitas mulheres esquecem de checar o seu resultado ou muitas vezes de ir ao ginecologista anualmente, porque a gente deve ir ao ginecologista anualmente, porque se você tiver algum sintoma, se você tiver alguma alteração, o ginecologista já vai te examinar e já vai ser capaz de identificar. O grande objetivo do Papa Nicolau, a gente sabe que é um exame chato, que muitas mulheres às vezes se sentem constrangidas de fazer ou de ir até o médico para realizar o exame, mas é um exame capaz de identificar lesões precursoras do câncer, ou seja, lesões pré-malignas e que ainda não desenvolveram o câncer, e altamente capaz de resolver ali na hora em que está se fazendo o exame. Então, o Papa Nicolau, além de ser utilizado como um método de diagnóstico de rastreamento, ele também pode ser usado
como tratamento. Ali na hora já vai ser feita a avaliação se precisa fazer uma biópsia ou se precisa fazer a retirada de alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Outro dado que eu acho importante a gente falar, tem se falado muito sobre o rastreamento, mas também, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a pesquisa do HPV-DNA, em que é realizada na hora do Papa Nicolau a coleta ali da secreção do colo de útero ou vaginal e encaminhado para análise, para ver se aquela mulher tem HPV dentro daquela secreção, se ela tem algum envoltório ali, algum envolvimento com o vírus HPV. Isso é capaz de identificar se essa tem um alto risco de desenvolver alguma lesão no futuro e o rastreamento dela acaba sendo diferente. Então, por isso que é muito importante fazer esse exame. Com relação a sinais e sintomas, falaste muito bem, no início a gente não tem nenhum sintoma, porque como é algo muito pequeno, microcelular, é algo que muito possivelmente a mulher não vai desenvolver nenhum sintoma. Por isso que o Papa Nicolau é importante, que ele é capaz de ver algo muito pequeno e identificar, sem que a mulher tenha sintoma algum. E é por isso que a gente não pode deixar de ir no ginecologista. Agora, se a gente já tem uma doença mais avançada, o que pode acontecer? Sangramento entre a menstruação, ou seja, uma mulher que menstruou e mesmo assim segue apresentando sangramento, sangramento durante a relação sexual, um corrimento que muitas vezes não melhora, não é visto pelo ginecologista, a gente pega alguma indicação de remédio com a vizinha, acaba não identificando. Num cenário mais avançado, a gente já pode ter dor durante a relação sexual, dor para urinar, dor para ir ao banheiro evacuar, ou ainda alguns sintomas como aumento do volume abdominal, alguma cólica diferente que a mulher possa sentir. Então veja que todos os sintomas, eles envolvem doenças muito mais avançadas. Então por isso que a gente sempre explica que assintomático, ou seja, sem sintoma, mesmo assim a gente precisa fazer os exames. Muito bem, conversamos com a doutora Larissa Miller Gomes, oncologista da Oncoclínicas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Um ótimo ano para você. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês de abrir esse espaço e falar sobre esse tema tão importante.